Há poder de Deus nesse lugar, para curar, para transformar. Deus vai falar com você muito forte aqui hoje. E eu queria muito que nesse instante você desse toda a atenção do seu coração à voz de Deus. Pai, eu coloco a tua igreja na tua presença nesse momento, Espírito Santo. E que a partir desse instante o Senhor cale a minha voz e seja a tua voz. Que a tua palavra seja o centro. Que o teu nome seja o único a ser exaltado e levantado nesse lugar. E que o Senhor estenda a tua mão sobre cada vida, Pai, em especial. Que apresenta o seu coração com sinceridade, com fome, com sede de Deus. Eu tenho certeza, Deus, que há corações aqui sedentos, Pai, pela voz do Senhor, pela palavra verdadeira, Deus. Algo sem mistura que vem do céu, algo sem influência do homem terreno, algo que realmente é divino, é sagrado. Por isso santifica nesse momento, Pai, essa voz, e que essa palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. Que em nome de Jesus, toda obra de Satanás caia por terra nesse lugar. Que toda artimanha do inimigo seja desfeita, mas que pelo poder do nome de Jesus, a glória de Deus seja evidenciada através do nome de Jesus Cristo e da sua palavra. Em nome de Jesus, diga comigo assim: Senhor, o meu tempo é teu, a minha atenção é tua, faça no meu coração a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 8. Nós temos uma novidade tremenda aqui para o mês de abril, mês da Páscoa. Deus estava falando comigo ali. Nós vamos ministrar poderosamente sobre a vida de Jesus durante o mês de abril. Então todo domingo nós vamos entrar profundamente na história do Senhor Jesus aqui, vai ser forte. Amém? Então, para a gente fazer essa breve introdução a isso, por que não falar um pouco do Velho Testamento, antes da gente entrar nessa parte, né? Então eu queria começar com os irmãos aqui em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8. Se você for encontrando, dá uma glória a Deus. Se não, acompanha. Se tiver como desligar aqui, essa aqui para mim, só para... Pode ser alguém que está mais perto aqui, ajuda. Aleluia. Gênesis 3, 8. Quem está aqui comigo? Vamos lá? A palavra de Deus diz o seguinte: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, fizeram o que, irmãos? Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Então perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse? E o homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: olha só, por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho
e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias. Verso 15. Irmãos, aqui surge, no verso 15, a primeira promessa de Deus na Bíblia. Esse é o versículo chave aqui dessa parte que nós vamos ler. Então preste atenção, essa foi a primeira promessa que Deus fez. Ele disse assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Até aqui. Irmãos, o Velho Testamento, ele é a fundamentação de duas grandes religiões, os irmãos sabem disso, né? O judaísmo e o cristianismo. Mas entre essa biblioteca, né, essa tapeçaria, onde vai sendo preenchida por livros históricos, pelo Pentateuco, pela lei, né, pelos profetas maiores e menores, você pega toda a história do Velho Testamento, e às vezes a gente olha, a gente acha cansativo. Quem aqui já tentou ler o Velho Testamento com sinceridade? Levanta a sua mão assim. Já tentou ler, mas não conseguiu. É um grande desafio ler o Velho Testamento, porque a gente começa Gênesis, a gente começa empolgado ali, né? E a gente pegou Gênesis aqui, é interessante, a gente vai vendo a história do homem, a queda, daqui a pouco você começa a ler a história de Noé, que é uma história até que as crianças conhecem. Aí vem Abraão, você acha interessante, a coisa vai ficando boa, né? Porque são os personagens relevantes, os patriarcas. Aí vem Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. Aí nós chegamos ali em José. José é preso, vai levado para o Egito, e a gente vai acompanhando a história, vai ficando boa. Chega em Moisés, até o momento que o povo sai, vai lá para o Egito, né? E aí depois sai, vai lá para o deserto e começa toda aquela história, é bem empolgante. Mas quando chega ali para o lado de Números, que começa a contar as descendências, e aí começa aquela parte ali onde vai construir o tabernáculo, Deus começa a revelar o tabernáculo para Moisés, o povo geralmente para ali. Irmão, fala a verdade, quem já parou em Números quando começou a ler o Velho Testamento? Aí levanta a mão. Travou ou não trava? Trava, não trava? E aí a gente acaba pulando. Tudo que está no Velho Testamento tem uma relevância tremenda. Mas infelizmente, até hoje, irmãos, algumas religiões, elas não compreendem qual que é o papel do Velho Testamento. Eu acho que quase toda a Bíblia, se não todas elas, se você abrir aí, eu acho que nenhum pastor mandou abrir nessa parte aqui ainda, né? Mas quando você abre aqui, tem uma página em branco escrita no Novo Testamento. Então vamos fazer um negócio aqui essa noite? Fala assim, velha aliança. Fala assim, nova aliança. Velho Testamento e Novo Testamento. Há uma transição, irmão, que transforma completamente a história da sua vida, que está aqui sentado hoje, talvez nunca entrou numa igreja. Essa transição, essa transformação aqui, irmão, entre Velho e Novo Testamento é o que define o seu destino na terra, o destino da sua família, o seu destino espiritual. Eu vejo a maioria dos evangélicos defende a Bíblia, defende a igreja, defende Jesus, defende... Aí você pergunta, você crê muito na palavra de Deus? Se eu perguntar aqui, todo mundo fala, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Eu pergunto, quantas vezes você leu esse negócio aqui? Porque se é tão relevante, é tão importante assim, irmão, a gente tinha que ter uma vida completamente devota à leitura dessa palavra. Concorda comigo ou não? Amém ou não amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, melhora. Você está precisando ler mais a Bíblia. Glória a Deus. Se você não está lendo, volte a ler. Esses dias eu dei até uma dica aqui, viu, Gesiel? Falei para o povo baixar a Bíblia em áudio dramatizada. É uma benção. Eu fui em Altaraguá e voltei lendo, escutando a palavra de Deus hoje. Fui e voltei lá. E os meninos obrigados ali atrás, né? Tendo que ouvir de vez em quando um cochilo e dorme. Mas está ouvindo, só o que está dirigindo que não pode, né? Cochilar e dormir com a palavra. Mas é tremendo, irmão. E a gente vai construindo, de novo, dentro da nossa vida,
Sabe, essas histórias que estão se perdendo na igreja. Você vê pouco pastor hoje pregando a história de Elias, poucos pastores pregando a história dos heróis da fé no Velho Testamento, e quando prega, você percebe que às vezes por trás de algumas mensagens tem uma certa manipulação, traz algumas lições ali de vitória, sabe, às vezes fazendo alguma alusão a questões financeiras, mas a verdadeira essência do Velho Testamento, irmão, é uma sombra de Cristo, é uma sombra do Deus divino, dos atributos de Deus, do caráter divino de Deus. E às vezes a gente lê no Velho Testamento uns posicionamentos que existem de Deus. Você fala, como que Deus foi severo? Né? Eu vejo alguns momentos, por exemplo, Uzá, que vinha acompanhando a Arca da Aliança, em cima de um carroção. E aí ele vinha acompanhando ali e os bois tropeçaram. E quando tropeçou, o que a palavra de Deus diz? Que Uzá foi apoiar a arca para a arca não cair. E a Bíblia diz que Deus o fulminou. Aí você fala, mas Deus foi severo demais. Ele estava todo cheio de boa intenção. Mas a palavra de Deus diz que ele tocou na arca da aliança, que representava a presença de Deus de maneira irreverentemente. A Bíblia diz que Deus se agradou em fulminá-lo. A gente olha para isso, é um pouco assustador, irmão. Você vê o povo querendo falar com Deus, mas no dia que Deus desceu no monte para falar, o povo falou, Moisés, vai lá, que nós não queremos mexer com esse Deus, porque esse Deus é um Deus irado, esse Deus é um Deus poderoso demais. E a gente olha para essas histórias, irmão, nós estamos presos nos dias de hoje, num certo medo de Deus, uma imagem que Deus é severo, que Deus, sabe, é soberbo, né? Porque parece que um autoritarismo, como se Deus quisesse te obrigar a adorá-lo, e a gente vai ouvindo esse tipo de coisa, irmão, a gente vai criando a nossa própria religião, de acordo com o nosso entendimento, com a maneira como nós vemos, né? E muita coisa, irmão, foi ensinado pelos nossos avós. Você se lembra, quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você, assim, que te ensinou um pouquinho da Bíblia, um pouquinho da palavra de Deus? Eu imagino que todo mundo aqui foi quando era criança, ou não? Às vezes não foi nem na catequese, não foi nem no discipulado da igreja evangélica, às vezes foi o vô. Eu lembro que nós morávamos na fazenda, eu não sei se alguém vai lembrar disso aqui, mas tinha uma biblinha vermelhinha, e um desenho do Éden ali, Adão na capa, né? E aí minha avó abria aquela biblinha e ficava contando as histórias para mim dormir. E eu lembro, irmão, que as imagens traziam essa ideia de um Deus severo mesmo, uma ideia de um Deus mau, sabe, você olhava as imagens, era assustador. Será que alguém lembra dessa Bíblia, uma de capinha vermelha, que tinha um Éden desenhado, era toda ilustrada? Alguém lembra dessa biblinha? Certo? A irmã deve lembrar, tinha muito dessa biblinha para criança, só que era assustador a maneira como expressava quem Deus é. Irmão, Deus é tudo isso que a Bíblia diz, mas o que falta a igreja entender, irmão, é o propósito para qual Deus permitiu que essas escrituras chegassem até nossas mãos, e a gente entendesse de fato como é. Quantas pessoas estão vivendo parte do Velho Testamento ainda, irmão, com uso e costume, sabe, deixando de comer algumas coisas do Velho Testamento lá, guardando alguns dias específicos, porque não entendeu o significado daquilo que está no Velho Testamento. Então eu quero mostrar para os irmãos uma coisa assim, ó, o Velho Testamento ainda é o velho, e demonstra totalmente o caráter e a santidade de Deus, amém ou não amém? Só que hoje, irmão, você viu aquela página em branco escrito no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus continua igualzinho o velho, tendo o mesmo caráter, a mesma santidade, sendo tão severo quanto ele era no Velho Testamento. Só que diante de nós hoje, irmão, existe um grande intercessor pela nossa vida. No Velho Testamento, uma pessoa ia lá e pecava, ela morria na hora. Era imediato, aquela ira de Deus se manifestava sobre aquele ato que é contrário à santidade de Deus, à vontade de Deus, a pessoa morria. Havia ali, irmão, um peso da glória diferente ou não? Não, a palavra de Deus diz que a glória de Deus está sobre toda a terra.
Mas quando o nosso Senhor Jesus nasceu, Ele nasceu com um propósito, irmão: defender você. Sabe de quem? Não é do diabo. Jesus não nasceu para te defender de Satanás, não, irmão. Jesus não nasceu para te defender do teu pecado, não. A palavra de Deus deixa claro que Ele veio te defender do Pai. Porque o nosso próprio Deus, irmão, nos tornou, diante dos nossos pecados, desse pecado que você viu no Éden, inimigos de Deus por natureza. Quando o homem aqui, os irmãos estavam aqui comigo lendo o texto, ele pecou contra o Criador, a palavra de Deus diz que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E quando ele expulsou, o pecado fez separação entre Deus e o homem. Amém ou não amém? Onde você estava nesse dia? Pastor, não sei. Mas em Efésios capítulo 1, verso 4, fala que você já existia. E que você estava em Deus. E a palavra de Deus diz que Ele plantou você como uma sementinha em Adão. Eu gosto de dar esse exemplo aqui para os irmãos entenderem. Se eu pegar essa água aqui, tá boa. Pingar uma gotinha de água de esgoto aqui, você bebe? Não bebe, né? Contamina tudo. É ou não é? Quando Adão pecou, você estava em Adão, irmão. Você estava em Adão. E quando você nasceu, lá na frente, lá na data que você nasceu, você já nasceu assim, sabe? Olhando para, meu Deus, que mundo é esse? Que loucura é essa? E aí você vai imitando condutas, vai vivendo de acordo com o mundo, né? E vai se enquadrando, mas a sua essência não se parece com a imagem e semelhança do Criador. Fala a verdade, irmão. Suas atitudes parecem mais com Jesus ou com seu egoísmo, a sua tendência de desejos pecaminosos, se parece mais com a imagem de Deus ou com a imagem do coisa ruim? A nossa tendência é ser igual coisa ruim. Por quê? Porque Adão caiu, e espiritualmente ele morreu, e ele se tornou algo distante do que é a imagem e semelhança de Deus. E você, quando nasceu na data que nasceu, nasceu tudo estrupiado no pecado, naturalmente pecador. Alguém fala: pastor, mas uma criança é tão inocente, é tão bebezinho, como que um bebezinho pode ser um pecador? A Bíblia diz que é um pecador por natureza, por natureza. Pega uma cobrinha venenosa, acabou de nascer, aquela coisinha mais bonitinha, às vezes ela não tem nem potencial ainda de fazer o mal, mas a hora que ela crescer, a natureza dela é aquela lá. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quem está aqui comigo? Então você pega um bebezinho, você vai bonitinho demais. Se fosse assim, irmão, a gente pegava os bebezinhos tudo e isolava eles do resto da humanidade, porque eles iam crescer lá tudo perfeito, santo e abençoado. É ou não é? Mas cresce, começa a crescer um pouquinho, você já começa a ver a naturezinha de quem parece. A maldade, irmão, a inconsequência, sabe? A loucura, a insensatez. Se não fosse assim, a gente não precisava educar as crianças. Por quê? Porque a tendência humana é fazer aquilo que é distante do que é a bondade de Deus. Quem está aqui comigo? Então veja o seguinte, irmãos. O Velho Testamento, ele vem claramente, especialmente em Êxodo, para mostrar o pecado para o homem. Para mostrar para ele que realmente é impossível ele se achegar a Deus com a sua própria justiça. Você acha mesmo, irmão, que os 10 mandamentos Deus fez para você conseguir cumprir? Quantos mandamentos você já quebrou dos 10? Ah, pastor, eu nunca matei. Jamais. Matou aqui, ó. E às vezes o marido já, desgramado. A esposa. É ou não é? Até os meninos. Por quê? Porque na sua mente, irmão, quando você pensa, Jesus ele chega a dizer o seguinte: se você adulterou aqui, você adulterou. E depois eu fui ver isso cientificamente, é verdade, né? Porque
o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Tanto que quando você pensa alguma coisa, o corpo sente. Você imagina alguma coisa, as coisas começam a acontecer fisicamente também. E o que Jesus está dizendo? Tudo aquilo que você pensa, que você raciocina, né? Aquilo é natural da sua mente. Você começa a pensar, você começa a raciocinar, e o próprio Senhor Jesus afirmou: se você pensar, você fez. Glória a Deus ou não? Então, aqui a gente já começa a entrar num lugar complicado. Por quê? Porque ninguém pode chegar diante de Deus, bater no peito e falar: eu sou bom, eu mereço a salvação, porque eu nunca matei, eu nunca fiz isso, mas às vezes fez outra coisa. Pensou, ou se não pensou naquilo, cometeu algum pecado. Irmão, a religião ela está dizendo que existe pecadão e pecadinho. A religião está dizendo que existem coisas mais graves e coisas menos graves. O que é uma mentirinha? O que é só negar um impostozinho ali? Né? Não é nada. O que é isso? Aí agora, quando uma pessoa comete um crime grave, aí você fala aqui, ó, pega a pedra. É ou não é? E já tem uns pecadão que nos anos 90 era pecadão, já parece que não é pecadão mais, está vendo? Que a justiça humana, ela muda, culturalmente vai mudando. Mas Deus ainda é Deus, Ele continua sendo o mesmo, e Ele continua tendo o mesmo caráter divino, e Ele ainda é o Deus dessa palavra aqui. Então o que é? Como que é isso, pastor? A questão é a seguinte: primeira coisa, não existe pecadão e pecadinho diante de Deus. O que existe? Existe um Deus tão grande, irmão, inimaginável, que um dia, de alguma forma, você participou da culpa de ter pecado contra o seu Criador. É um desvio de função. Deus te criou para ser santo, irmão, está na Bíblia. Deus te criou para ser perfeito. Você é ou não? Você desviou da vontade de Deus. O que aconteceu com Adão quando pecou? O que ele fez? Ele adulterou? Foi adultério? Adão? Não estou lembrando, irmão. Adão fez o quê? Matou? Roubou? Comeu uma fruta. Deus foi severo demais com Adão. O que tem comer uma fruta? O que eu quero mostrar para você, irmão, é que não é o pecado, o tamanho, a gravidade, mas quem foi ofendido. Quem foi ofendido? Qual que é o tamanho de Deus, irmão? É grande ou não é? Tudo que fala no Velho Testamento, praticamente, é mostrando os atributos de Deus. Para quem não sabe, atributo as características de Deus. Vou assim dizer para ficar mais fácil. É o que Deus é, certo? Do jeito que você é carne e osso, cutuca alguém, pega lá alguém e fala assim: ó, você é carne e osso. Carne e osso ou não? Carne e osso. Do jeitinho que você é carne e osso, a Bíblia diz que Deus é bom. É bom. Você faz o bem às vezes. Amém ou não amém? Você faz. Deus não faz o bem, irmão. Deus é bom. É essência. Não tem jeito de fazer outra coisa, a não ser a bondade. Deus não pode ser mal porque Ele é bom, é essência, é o atributo dEle, está entendendo ou não? Então, tudo que Deus é, justiça, bondade, tudo que Deus é, por natureza, é de que tamanho? É do tamanho de Deus. O amor de Deus é do tamanho de Deus. A bondade de Deus é do tamanho de Deus. A justiça de Deus é do tamanho de Deus. O juízo de Deus é do tamanho de Deus. E quando você peca contra um cara do tamanho de Deus, contra uma justiça que é do tamanho de Deus. Agora, quem que é a sua oferta? Olha a sua oferta no altar. Irmão, Davi pegou todo o tesouro que ele tinha no reino, ofereceu para Deus e entrou em depressão. Ele falou: Senhor, eu queria ter alguma coisa para oferecer para o Senhor, que não fosse o Senhor que me deu, mas não basta, irmão, os holocaustos não basta, nada de sacrifício, nem o mundo inteiro seria capaz de preencher o vazio.
e pagar a dívida que o pecado fez. Aí você fala, pastor, mas e aí? E aí que veio um cara do tamanho de Deus e morreu para pagar a dívida. Jesus era do tamanho da ira de Deus. Jesus foi o único capaz de beber o cálice da ira naquele dia, irmão. Os discípulos falaram, nós vamos com o Senhor para a cruz. Ele falou, vocês não conseguem beber o cálice que eu vou beber. Eu tenho que participar de um cálice que vocês não dão conta. Jesus era do tamanho de Deus, irmão, e ele veio e bebeu a ira, e ele pagou a sua dívida, ele cancelou na cruz do Calvário a dívida que você tinha contra Deus. Um dia Jesus estava pregando a palavra, tinha uma multidão, os discípulos estavam ali, chegou um rapazinho ali, devoto, crente, a Bíblia chama ele de jovem rico, o cara tinha dinheiro, e ele chegou lá em Jesus e ele falou assim, bom mestre, olha a pergunta do jovem rico, irmão, olha a pergunta, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Boa pergunta ou não? Ah, irmão, uma ótima pergunta, falar isso para Jesus, Jesus vai ficar feliz. Chegou lá e já chamou ele de bom. Bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus virou para ele e falou assim, por que me chama de bom? Só há um bom, que é Deus. Pastor, por que ele falou isso? Porque ele ainda não tinha terminado a missão, irmão. Em Gênesis, tudo que Deus criava, Deus falava que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Jesus ainda não tinha sido crucificado, nem ressuscitado, então ele falou, ainda não sou bom o suficiente. Ele falou, só há um bom que é Deus, mas na verdade, você sabe por que ele falou isso mesmo, irmão? Porque o jovem se achava bom, Joás, o jovem se achava bom. Ele chegou com toda a arrogância dele, com a riqueza dele, com a coisa toda, e ele chegou, bom mestre, o que eu faço? Porque eu quero ir para o céu. Ele falou, é fácil, Jesus falou para ele. Falou, obedeça os mandamentos, amarás a Deus sobre todas, citou alguns mandamentos para ele, faça o bem ao próximo, e etc e tal, e ele falou assim, tudo isso, encheu a boca e falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ah, meu irmão, olha o que ele falou, irmão. Ele falou que ele vinha obedecendo os mandamentos de Deus desde a mocidade. Aí Jesus falou, querem ser perfeito? Ele não falou, não quer ir para o céu não, você quer ser perfeito? Pega tudo que você tem e dê aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz que ele entristeceu e saiu, foi embora. Tem gente que pega isso aqui e fala que não, você tem que dar tudo para a igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Jesus está falando algo específico, nem é sobre dinheiro. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer para ele? Falou, você pensa que com a sua justiça própria você vai chegar diante de Deus e ser aceito. Você acha que você é bom. Primeira coisa para ser salvo é reconhecer que você não presta, irmão. Ninguém pode primeiro aceitar Jesus no coração se não confessar que ele é merecedor da ira de Deus, que ele é pecador, que o culpado da crucificação de Jesus foi ele. Por que você está triste? Vocês também. Dá um glória aí, irmão. Aí o que acontece? O jovem saiu triste, aí você fala, mas é porque ele tinha muito dinheiro. Irmão, o primeiro golpe que ele levou ali foi que caiu por terra a justiça própria dele. Sabe por quê, irmão? Por que Jesus tocou no dinheiro dele? Não é porque ele era rico, não. É porque ele acabou de confessar que ele vinha obedecendo os 10 mandamentos desde a mocidade. E Jesus tinha citado os mandamentos que tem a ver com o próximo. Ele falou, ame o teu próximo como a ti mesmo. E estava cheio de gente ali que talvez tinha uma necessidade. Jesus falou, dê a eles o que você tem e vem me segue, que aí você vai ser perfeito, que você é tão bom. O coração dele foi pego ali. Mas muitos de nós aqui, teve uma pessoa que um dia chegou assim, pastor, eu não tenho problema com dinheiro. Eu falei, lógico, você nunca teve? Quem não tem, não vai ter problema com isso aí, né? Eu também nunca tive problema com isso aí. O que acontece, irmão? Cada um de nós tem um pecado, uma iniquidade, numa área diferente. Tem gente que tem dificuldade com palavrão. Isaías foi um homem de Deus, que a primeira vez que ele trombou com Deus, o que Deus falou para ele? Ele confessou, irmão.
Falou assim: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Dá uma olhadinha para alguém, mas sem julgar. Dá uma olhadinha assim, meio de rabo de olho, e fala: irmão, qual que é seu pecado? Conta para mim. Fala: conta não. Fala: conta para Deus. Você sabe por quê, irmão? Porque nossa justiça própria é tão grande que a gente não tem a capacidade de ouvir o pecado de alguém sem julgar. Nós somos ainda daqueles que pegaria aquela mulher prostituta e levava lá, prostituta não adulta, e jogava diante de Jesus e falava: vamos apedrejar, Senhor, porque essa mulher pecou contra ti. O que eu acho tremendo nessa passagem é que Jesus, ele age exatamente fazendo referência ao Velho Testamento, porque eles pegaram e falaram: na lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Todo mundo aqui lembra disso aí, né, gente? Dessa passagem ou não? Da mulher adulta que foi pega em adultério, foi levada até Jesus, e aí os caras, estava lá, né? Jogou ela lá e falou assim: na lei de Moisés, do Velho Testamento, está dizendo que ela deve ser apedrejada. Está mesmo, está lá escrito. Eles não estavam errados, tinha que ser feito. Só que Jesus, irmão, no Novo Testamento, ele diz: não, realmente está na lei. Está na lei. Ele não disse que a lei, que o Velho Testamento tinha sido abolido. Ele falou: vim cumprir a lei. Vim cumprir a lei e os mandamentos. Só que além de juízo lá no Velho Testamento, também fala sobre justiça, fala sobre graça, fala sobre perdão. E eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos apedrejar ela. Quem não tiver nenhum pecado aqui, seja o primeiro. Eu imagino que na primeira fila, irmão, na primeira, lá assim, ó, já estava preparado, era o marido dela. Era ou não era? Só pode. Ela foi pega em ato, era o primeiro, eu falei: vou matar essa vagabunda. Vamos logo, eu vou jogar a primeira. Aí a hora que Jesus falou isso, até o maridão, ó, a Bíblia diz que foi saindo dos mais velhos aos mais novos. Jesus pegou ela pela mão e falou o quê? Agora faz de novo, porque o irmão te julgou, vira para ele assim e fala assim: aonde estão? Fala para alguém. Fala: onde estão os meus acusadores? Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? E ela falou: foram embora, Senhor. E ele falou: se eles forem embora, eu também não vou te acusar, não vou te condenar. Você sabe para que Jesus veio, irmão? Não foi para condenar o seu pecado em você, foi para condenar nele mesmo. Ele pegou a sua justiça, que era um trapo de imundícia, e vestiu nele na cruz e levou os teus pecados, e pegou a justiça dele que nunca pecou, e colocou na sua vida para você ser aceito diante de Deus. Aí os irmãos não entendem, os irmãos não entendem. Eles acham que paz do Senhor é o bom dia do crente, tudo é pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor. Aí já vai resumindo: pai de Deus, pai, graça e paz, vai criando aí os borjões, né? Borjões fala? Bordões, gospel, vai virando um negócio. Você sabe o que significa paz do Senhor, irmão? Que a gente não sabe. Nós estamos falando do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, né? Você pergunta para o crente o que é Redentor, o cara não sabe, ele acha bonito tirar foto, ir lá passear, mas Jesus, ele é um comprador de escravo, irmão. Redentor significa comprador de escravo. Ele está de braços abertos para todos aqueles que estavam escravos no pecado e vem até ele, e ele de maneira nenhuma lança fora aquele que confessa que é pecador, irmão. Redentor significa comprador de escravo. Ele comprou você porque você estava escravo do pecado, você era obrigado a pecar pela sua própria natureza, pela sua própria essência. Ele resgata você de lá, paga o seu pecado na cruz e coloca você num lugar onde você até pode pecar. Você até continua pecador, mas justificado pelo sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. Eu vou matar a mensagem aqui, irmão. Mas veja uma coisa aqui comigo: se esse Jesus, crucificado, redentor, ele pagou os teus pecados,
Ele não disse que o caráter de Deus do Velho Testamento estava errado. Ele não disse que Deus não continua pensando do jeito que pensava no Velho Testamento, e que Ele é tão capaz de fazer o que fez no Velho Testamento nos dias de hoje, mas a palavra de Deus diz que quando Ele venceu, Ele subiu, irmão, e ficou à destra de Deus, e de lá intercede por mim e por você. Basicamente, Jesus está à destra de Deus, dizendo o seguinte: Pai, calma, há muitos lá que ainda precisam se arrepender. Eu estou intercedendo por eles, para que o Espírito Santo, que agora está no meio deles, está entre eles, está dentro deles, possa, nesse tempo que ainda resta, levá-los ao arrependimento através da graça, do perdão, do amor, da justiça e dos ensinamentos que eu deixei quando eu desci. Irmão, você não pode chegar diante de Deus hoje e falar assim: Senhor, se ainda tenho crédito contigo, ó Deus Todo-Poderoso, ouça minha voz, porque eu sou santo, santo. Pode ser um pastor, padre, apóstolo, vice-deus, ninguém. Só há um mediador entre Deus e o homem, e o nome dele é Jesus o Nazareno. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu irmão, ninguém pode ir até Deus sem passar pela cruz de Cristo, entender o sangue da aliança, entender que o Velho Testamento passou e há um Novo Testamento, uma nova aliança para aqueles que confessam o nome do Senhor. Jesus é Deus, irmão. E o caráter, não é que ficou mais fácil no Novo Testamento. Tem gente que pensa que ficou mais fácil. Não ficou mais fácil, irmão. As pessoas no Velho Testamento bebiam a ira de Deus e o juízo imediatamente quando pecava. Hoje no Novo Testamento o cara está aqui, aqui é pecado. E ele: será? Ué, acho que não. Acho que Deus está ligando com isso nada. A Bíblia diz que no dia do juízo, irmão, aqueles que de qualquer maneira andam aqui na terra, mesmo conhecendo o Evangelho, estão acumulando ira para o dia do Senhor. Acumulando ira para o dia do Senhor. Porque não acontece nada. Parece que eu estou fazendo, não dá nada, não está acontecendo nada. Eu subo aqui no altar, não dá nada. Sabe o que está manifestando nesse momento? A longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Ânimo longo. No momento em que Jesus está entre Deus, não é o diabo, irmão, o diabo está no mundo, esquece o diabo, o povo dá uma ênfase para Satanás, como se o diabo é um inimigo de Deus caído, derrotado, está na Bíblia, amém ou não amém? Ele está a serviço de Deus na terra ainda, para você ter noção, porque ele diz vai, ele vai, volta, ele volta. Então esquece um pouco Satanás e pensa o seguinte, a Bíblia diz em Tiago, me foge a memória o versículo, mas está escrito lá assim, que cada um, se achar aí já coloca aí para nós, cada um é arrastado e seduzido pelo próprio mal do seu coração. Aí o diabo me fez pecar, foi a mesma desculpa de Adão e Eva, ai Senhor, foi a serpente. Foram responsabilizados, porque Deus deu, olha lá, Tiago 1,14, cada um porém é tentado, é Satanás, pelo seu próprio. Por quê? Pelo seu próprio desejo. Porque o ruim é você. É você que é o ruim, irmão. Sendo por este desejo arrastado e seduzido. Esquece Satanás e dá um jeito na sua vida, irmão. Esquece o diabo e se posiciona diante de Deus. Para de pôr culpa porque os trem não vai para frente, porque é Satanás, por causa da macumba, por causa disso, por causa daquilo outro, porque é o trabalho, porque é a inveja, que é inveja nada, irmão. Posiciona diante de Deus, se coloca perante o Senhor, como um ungido de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e vê se a promessa de Deus, que diz que todos os seus planos serão bem-sucedidos, Deus será contigo, seja na terra ou no céu. E o que de ruim acontecer, pastor, é o que? É tratamento, irmão. Deus vai pegar você até você ficar bom, do jeitinho que Ele quer. Dá um glória agora. Isso aí eu não quero, pastor, isso aí é ruim. Mas é bom, que Deus vai tratando a gente, irmão, e vai transformando a nossa vida aos poucos.
Quem quer que o Senhor seja o seu pastor? Olha só, lá está: o Senhor é meu pastor e... Pois é, nada me faltará. A gente gosta dessa parte. Só que se você for ler no original, está escrito assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. É Ele que não vai faltar, irmão. E quando Ele não falta, ainda é melhor ainda, porque Ele tem muito mais do que aquilo que você pode acumular com as suas mãos. Deus, Ele tem salvação para a sua vida, tem cura para a sua história, sabe, redenção, e o que é mais tremendo, irmão, um céu que não é artificial. Eu falo sempre aqui, irmão, porque nós precisamos quebrar esse conceito de que o céu é um lugarzinho branco lá, onde o povo vai passar um lugar. O céu que me pregar para mim, irmão, é um lugar chato, você vai ficar tocando a harpa e vendo os gansos banhando no lago, algo parecido com isso, o resto da eternidade. Eu falei: Deus me livre. Eu quando não era convertido, eu falava: melhor o inferno, né? O povo que está bebendo está lá, os cantores, eu pensava assim, né? Porque o céu e o inferno que pregavam para mim é isso. Aí comecei a ler a Bíblia. Aí eu vi, irmão, que o negócio é muito mais tremendo aí. É ou não é, Gesiel? Tremendo demais. A palavra de Deus diz que é novo céu e nova terra. Não é nuvem, irmão. É novo céu e nova terra. A palavra de Deus diz que você vai ter um corpo semelhante ao do Cristo ressuscitado. Ele tanto pode tocar nessa matéria quanto atravessar. Lá você não envelhece, lá você não adoece. Nós seremos a família de Deus. Haverá morada, haverá justiça. Sabe o que vai ter, irmão? Vai ter banquete, igual você come uma comidinha gostosa lá na sua casa. Vai ter. A palavra de Deus diz um grande banquete. E não é espiritual não, irmão, é real. Jesus, quando ressuscitou, se apresentou junto aos discípulos, as portas estavam fechadas. Quando ele entrou, todo mundo achou que era um fantasma, mas ele falou: me dá um pedaço desse peixe aí que eu estou com fome. E comeu o peixe. Você já viu algum espírito comer peixe e pão? A palavra de Deus diz que comeu com eles, aleluia, glória a Deus, lá na eternidade, irmão. Deus tem preparado um novo planeta, cheio de bênção, cheio de vitória, onde o inimigo foi derrotado, não há tristeza, não há morte, não há nada disso. Pastor, é difícil acreditar num negócio desse, difícil acreditar que você está aqui então existente, nasceu do ventre da sua mãe, sabe, foi criado por Deus, difícil acreditar num monte de coisa, irmão, se a gente tiver um coração resistente. A voz da palavra de Deus é evidência que só há um Criador. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: Deus tem uma grande promessa na sua vida. Se aproxime de Deus, e Deus se aproximará de você. Eu quero finalizar a mensagem aqui. Queria fazer uma oração por você. Eu queria pregar mais, né? Mas o tempo não ajuda muito. Vamos lá, vamos orar. Você pode ficar de pé, irmão? Vamos ficar de pé? Eu queria que você tivesse um momento bem individual com Deus nesse instante. Queria que você fechasse os teus olhos. E diante dessa breve palavra, irmão, você possa fazer uma reflexão, porque talvez nada está funcionando na sua vida. As pessoas olham para você e vê a aparência, as pessoas olham para você e vê igual aquele jovem: bom mestre. As pessoas acham que você está bem, mas por dentro você sabe que o teu espírito está clamando por um renovo de Deus. Você está com saudade de casa, você está com saudade de Deus, você está com saudade de Jesus. Eu sei, irmãos, que nós estamos aqui essa noite pela graça maravilhosa de Deus. E você não entrou aqui, você não está aqui, você não congrega aqui por acaso. O Velho Testamento trouxe a você a evidência de condenação. Ele mostrou que Deus é tão santo e você é tão pecador, que se torna indesculpável, e nada que você faça seria tão bom, do tamanho de Deus, para pagar essa dívida. Mas o próprio Deus providenciou o seu Filho Jesus. E Ele veio e fez uma nova aliança, e essa aliança é uma aliança pela fé. Você pode entregar sua vida para Jesus essa noite.
Você pode entregar a sua justiça própria como um trapo de imundícia diante de Deus e falar: Senhor, se não for a justiça da cruz, eu estou perdido. Porque tudo que você tem, tudo que você construiu, sua família, seus amigos, seus bens, seus diplomas, tudo isso é nada diante do Criador. Em breve cada um de nós será levado pelos nossos amigos, quem sabe um caixão de madeira, e a gente vai ser sepultado. O nosso dinheiro pode comprar um arranjo de flor bonito, pagar um funeral tremendo. Os nossos amigos podem nos levar até ali e falar adeus. A família pode ir até o momento de colocar um arranjo de flor, mas depois da morte, irmão, você vai estar diante do tribunal de Cristo, e estará lá diante do Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e vai ser você e ele, a não ser que você tenha entregado a tua vida para Jesus, e então será você e o Filho, você e o sangue, você e a redenção, você reconhecidamente Filho de Deus, para viver eternamente com o Senhor. Por isso, nesse momento, fale com o Senhor e diga: Deus, eu pensava que eu era bom, Senhor, eu pensava que eu era ruim, mas eu não pensava que era tanto. Eu não posso chegar diante do Senhor e ser aceito sem Jesus, eu preciso de Jesus. Diga: Espírito Santo, sabe, se você puder com a sua boca, diga: Espírito Santo, eu preciso tanto que o Senhor me convença das minhas mazelas, da minha injustiça, dos meus pecados, e perdoa-me, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo, eu quero ser diferente, eu quero levar a tua luz, eu quero te servir nessa terra, eu quero ser alguém, Deus, que é reconhecido no céu e no inferno, não só na terra. Diga assim: Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a luz de Cristo e falem assim: alguma coisa mudou em você, foi Jesus. Aleluia. Se você puder, coloca a mão sobre a sua cabeça, e eu ordeno em nome de Jesus, que todo tipo de mal, que todo tormento, que toda obra de Satanás seja desfeita em nome de Jesus agora. Que toda depressão, prejuízo, tudo aquilo que vem afetando o seu emocional, tudo aquilo que vem tirando a sua paz, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Mas que a graça e a paz do Espírito Santo, ela esteja sobre você e em você. E quando você sair dessa igreja essa noite, quando você sair do meio dos seus irmãos, você vai voltar para o seu lar abençoado, você vai voltar cheio da presença, você vai voltar renovado, você vai saber que o Senhor te visitou e a palavra de Deus penetrou nessa terra boa, e você vai começar a frutificar como nunca frutificou. E se você crê nessa palavra, diga: eu creio. Diga: Jesus, eu pego esta palavra e tomo posse para a glória de Deus. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus.